Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom. Cumprimento a amada igreja na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Coloque de pé nessa noite, meu irmão, minha irmã. Faz um culto de celebração ao Deus vivo, Deus poderoso. Abra sua Bíblia, Salmo de número 27. Salmo de número 27. O título da minha Bíblia diz: Com Deus não temeremos. Verso 1: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá. Ele me porá no alto como uma rocha. Eu não sei qual é o meio que os irmãos utilizam para se informar, para ter notícia e tal. Eu, particularmente, já de muito tempo não acredito na mídia tradicional, eu só vou nas mídias alternativas. E nessas mídias alternativas a gente vai vendo muita coisa que o povo tem trazido à tona. E a pauta do momento vai ter guerra. China vai atacar Estados Unidos vai atacar a China, vai ter uma guerra comercial, para onde iremos, para onde caminharemos. E no meio dessa bagunça toda, no meio desse monte de informação, estão os filhos de Deus. E a gente pensa, mas dessa vez, será que vai acabar? Será que vai ser a terceira guerra mundial? Será que o mundo vai entrar em colapso? Mas nós nos lembramos que a nossa pátria é a pátria celestial. Nós nos lembramos que nós estamos neste lugar, mas esse lugar não é nosso. Nós nos lembramos que a nossa esperança, a nossa confiança, ela vem do alto, vem do Senhor. E pode explodir uma guerra, pode vir os inimigos contra nós, podemos estar cercados, tudo parece dar errado, mas nós temos essa confiança, nós estamos no Senhor, e nada temeremos. Você veio aqui nessa noite, meu irmão, minha irmã, talvez com o desejo de receber algo do Senhor. Tenha certeza que você tem alguma expectativa dentro do seu coração. Eu quero te dar uma resposta. Assim como o salmista disse: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor. Que o desejo do seu coração, acima de tudo, meu irmão, minha irmã, seja permanecer na presença do Senhor para todo sempre. O desejo maior do seu coração não seja buscar as bênçãos do Criador, mas seja buscar a origem de todas as bênçãos, a fonte de todas as bênçãos, que é o Senhor. E a expectativa do seu coração para tudo que Ele vai fazer nessa noite, meu querido, pela palavra que você vai receber aqui nessa noite, uma ministração vinda dos céus, ela já foi preparada para você nessa noite, para o seu coração. É o Espírito Santo aquele que faz. O Espírito Santo é aquele que faz. Feche seus olhos e clame ao Senhor. Se apresente ao Senhor nessa hora.
Coloque o seu coração no altar do Senhor. E o Senhor está aqui, Deus. Poderíamos estar em outros lugares. Nós desejamos uma coisa. Nós desejamos estar em Sua presença. Nós desejamos nos reunir em Sua casa. Nós desejamos a comunhão com os irmãos. Nós escolhemos a melhor parte. A melhor parte é ouvir Sua voz. Queremos ouvir a Sua voz. Queremos ouvir a Sua voz, Jesus. Aqui está o Seu povo, Deus Santo. Aqui está a Sua igreja reunida em Teu nome. Voltando o seu olhar somente para o Senhor. Não a nós, Senhor, mas o Seu nome dá tudo agora. Toma o Teu lugar nas nossas vidas. Seja o centro, Senhor, da nossa adoração. Seja o centro desse culto. O único desejado aqui nessa noite seja somente o Senhor. Somente o Senhor nessa noite. Tudo sempre. Receba a nossa adoração, o nosso louvor. Receba o nosso corpo como uma oferta, Deus. Toma o seu lugar aqui nessa noite, Jesus. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos senhores.
Nós clamamos que o Senhor torne o centro das nossas vidas. Um altar de adoração sendo erguido nas nossas casas. Um altar de adoração, Senhor, sendo erguido nessa localidade. Um trono de glória, ó Deus Santo, Deus vivo. Toma o teu lugar, Senhor, nesta igreja. Toma o seu lugar, Senhor, em união. Toma o seu lugar, Senhor, em cada lar, em cada família, Senhor. Aleluia. Nós clamamos, ó Deus, para que se alinhem os seus propósitos, os seus projetos, os seus planos, os sonhos, aquilo que o Senhor determinou, Deus Santo. Nós queremos que a sua vontade seja feita, Senhor, nas nossas vidas, na vida da sua igreja, na vida do teu povo, para louvando a tua glória, Senhor. Aleluia. Céu e terra, céu e terra se encontram, alinhando o seu plano, o universo estremece, o leão rugindo do trono. Céu e terra se encontram, alinhando o seu plano, o universo estremece, o leão. Mais uma vez, céu e terra se encontram, alinhando o seu plano, o universo estremece, o leão. Vem, toma o teu lugar aqui. Tua sua voz, meu querido, também. Vem, toma o teu lugar. Toda sua força, também, Senhor, vem. Vem, toma o teu lugar aqui. Vem, toma o teu lugar aqui. Mais uma vez, vem, Senhor, vem, Senhor. Vem, toma o teu lugar aqui. Vem, toma o teu lugar aqui. Céu e terra se encontram, alinhando o seu plano, o universo estremece, o leão rugiu do trono. Céu e terra se encontram, alinhando o seu plano, o universo estremece, o leão rugiu do trono. Vem, toma o teu lugar aqui. Vem, toma o teu lugar aqui. Toma o teu lugar aqui. Vem, toma o teu lugar. Somente a igreja, com um louvor também, com oração. Vem, toma o teu lugar. Se eu quero ouvir sua voz, meu irmão. Vem, toma o teu. Como o clamor que invade os céus, como o clamor que rompe os céus de bronze e clame. Vem, toma o teu lugar aqui. Vem, toma o teu lugar aqui.
séculos dos séculos. Obrigado, Senhor, por cada dia diferente. Em nome de Jesus, Senhor. Eu tenho me tratado muito Santa Fé, Senhor. Eu posso poderosamente abençoando, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor não precisa dele, Senhor. Porque nós temos desejo que fica esse altar, Pai. A tua palavra diz que eu sou fiel no pouco, no mundo, Senhor, nos coloca. Reconhecemos, Senhor, que o seu pouco no mundo tem dado. Abençoa poderosamente, Senhor, para que o teu reino venha pelo serviço. Em nome de Jesus, também a palavra cada um nesta noite. Como o resto está falando, continua falando e ministrando cada mente, em cada coração, Pai. Eu creio que você é algo para cada um de nós precisar nesta noite. Faça uma coisa terapia de Deus, Senhor. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor salva, só o Senhor liberta. Só o Senhor é Cristo, Pai amado. Em nome de Jesus, Pai. Sempre com cada um conforme o seu querer, Pai. Em nome de Jesus, também entrega o nosso irmão. Não sei o motivo que cada um deles nós não conhece, Pai. Eu posso estar aqui com cada um deles, Pai. Eu tenho que alegria de estar na tua casa, Pai amado. Em nome de Jesus, cada um conforme o teu querer. Eu quero que esse ano passado, Senhor, Pai, em nome de Jesus, não sei o motivo de cada um, não sei o conhece, Pai. Vai que for com cada um deles, Pai. Nosso Pai, estamos na solução, Pai. Lá que pode não existe, fecha aquelas que quer que seja fechada, Senhor. Em nome de Jesus, sempre com cada um. Abençoa esse alto de serra, Senhor Deus, em nome de Jesus. Abençoa Peruso, União, Pai do céu, abençoa essa nação brasileira, Pai. Em nome de Jesus, abençoa as demais nações, que está fazendo, que ela se em nome de Jesus. Pai, fala de cada um nessa noite, continua falando através da tua palavra, que é santa e verdadeira. Eu creio que você tem algo para nós nos liberar. Em nome de Jesus, Pai, saúde, da glória e presença de Deus, em nome de Jesus, eu tenho glória, Senhor, em nome de Jesus, Amém. Poderoso Deus, ao Senhor e à tua santa presença. Senhor, cuida de tudo, de todos, Senhor. Nós oramos e te agradecemos por esse momento tão precioso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.
Jesus, nós vamos ler o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos ler o versículo 1 em diante. Diz assim a palavra: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode um ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Senhor, muito obrigada pela palavra. Que o Senhor possa nessa noite revelar a verdade que o Senhor quer para cada vida que aqui está, Senhor, porque o Senhor é o dono de todos nós. O Senhor sabe que cada um precisa. Esta palavra ela vai ser, Senhor, refrigério, Senhor, seja a resposta, ela possa também, Senhor, ser uma palavra que nos olhos, Senhor, tu tens a obra completa através da palavra. Então, Espírito Santo, o Senhor possa estar convencendo nessa noite, o Senhor possa estar trabalhando em nossas mentes, nossos corações, Espírito Santo. Porque o Senhor Jesus disse que o Senhor, Espírito Santo, nos ensinaria todas as palavras. Nessa noite há ensinamento da parte do Senhor para a tua igreja. Não de mim mesma, porque também não posso, não tenho capacidade para isso, mas porque o Senhor, Deus, é o Senhor que levanta a nossa vida e usa como o Senhor quer. Então faça a tua obra em nós, vá de encontro aqueles que não puderam vir à tua casa nessa noite, de repente está com uma enfermidade, mas envia lá a cura, ou um problema, Senhor, envia lá a solução, envia, Senhor, a resposta. Deus, como o Senhor está nos abençoando, abençoe toda a igreja, Senhor, que vem e que não vem, o Senhor também faça a obra. Toma a direção, coloque anjos, Senhor, em todo esse ambiente, por dentro, por fora, por essa autoestrada. Coloque os teus anjos, Senhor, para guerrear as guerras da tua igreja e livrar de tudo aquilo que não provém de ti. Eu oro, Senhor, e peço a tua bênção sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Ainda não chegou, né? Então não dá para desanimar ainda não, né? Depois Giovana que fica falando, eu não viu nada. Eu tenho vontade de falar, eu nem quero ver, mas tem jeito, né? Mas a verdade é que a palavra do Senhor nessa noite talvez já seja bem conhecida de todos nós, não é? Mas de repente não. Mas aqui você vê Jesus falando com os seus discípulos. Hoje a gente pode dizer assim, hoje é Jesus falando com a sua igreja. Amém. Amém? Porque a palavra do Deus de ontem é de hoje será amanhã também. Porque a palavra de Deus não muda e não passa. E o Senhor também não muda e não passa. Ele é eterno. E a sua palavra também é para sempre. É eterna essa palavra. E aí a gente vê Jesus ensinando os seus seguidores. E hoje Jesus continua ensinando a igreja, por obra e graça do Espírito Santo. E Jesus aqui está conversando e falando quem Ele é, para depois dizer para nós quem a gente é. Porque de vez em quando a gente também se esquece da identidade que Ele veio nos dar. A gente pensa um monte de coisa a nosso respeito, só não pensa de verdade quem a gente é dentro da palavra de Deus. Porque se for perguntar quem a gente é, você vai dizer as suas características, vai dizer onde trabalha, vai dizer a data do nascimento, vai ter o número do CPF, do RG, do SUS, do cartão do SUS, não é? A gente tem toda essa identificação aí. Mas não é sobre isso que a gente fala nessa noite.
A gente está falando sobre questões espirituais. Amém, Jesus. Amém. E aí o Senhor, Ele diz, olha, eu sou a videira verdadeira. É porque tem a falsa. E a gente tem que tomar cuidado com aquela que é falsa. Ah, mas a gente toma cuidado, né? Não é fácil de enganar a gente, não. Se não fosse, Jesus não teria dito assim. Para tomar cuidado, porque vai chegar um tempo em que vão se manifestar os falsos profetas e que, se possível, vai enganar até os escolhidos. Se Jesus deliberou essa palavra, é porque nós corremos riscos e nós precisamos ser cautelosos, precisamos ser vigilantes e tomar muito cuidado com coisas que estão ao nosso redor e coisas que chegam aos nossos ouvidos e podem nos aprisionar no engano. E quanto mais o tempo vai passando, mais essa prática do engano e essa perspicácia do engano, essa facilidade de enganar as pessoas está aumentando. E a gente precisa ficar muito observador, muito observadora, fazer prova das coisas e perguntar: é mesmo Deus que está falando? É mesmo Deus verdadeiro, esse Deus da palavra que está ministrando sobre a minha vida? Porque por todos os lados a gente vai estar tendo isso daí. Se a gente for para a internet, então, meu Deus do céu, nem se fala. Como tem obra de engano na internet. Não sei se você sabe, né? Mas toda heresia saiu da Bíblia. Não tem uma heresia que não tenha saído da Bíblia. Você fala: nossa, mas essa heresia que você está falando que saiu da Bíblia. Ah, mas aquela religião, aquela seita, saiu também da Bíblia. Toda heresia saiu da Bíblia. Aliás, daqui, né? Da palavra. Então, a gente sabe que os dias do nosso inimigo está contado. E ele também sabe. E por isso, ele vai trabalhando eficazmente, ferozmente, para tentar o quê? Uma hora ou outra enganar a igreja do Senhor. E de vez em quando é preciso que o Senhor nos alerte com palavras como essas, dizendo quem Ele é. Ah, mas eu já sei quem Ele é. Sim, a gente sabe, mas não pode se esquecer. A gente sabe, mas a gente não pode baixar a guarda. Não pode deixar de ser vigilante. E ele diz: eu sou a videira verdadeira. Então, cuidado com a falsa. Já viu a nota de R$20 falsa? Vocês já viram? Nunca viram? Eu já até peguei uma falsa. Mas eu também não sabia que era falsa, não. Aí eu fui no banco depositar o dinheiro. Quando cheguei lá, fui depositar. Quando vai fazer a contagem das cédulas, passa na maquininha, né? E aí passou na maquininha o tanto que tinha, aquela nota não passou. Aí a moça veio e falou para mim: a senhora está com uma nota falsa. Nossa, eu fiquei morrendo de medo, porque eu pensei: meu Deus, eu vou chamar a polícia aqui para me prender. Porque eu não sabia como é que funcionava o sistema da nota falsa, né? E aí eu fiquei pensativa e falei: agora, Deus, me livra dessa. E aí teve que fazer um documento. Eu tive que assinar aquele documento, mandar essa nota registrada para o Banco Central, para que o Banco Central pudesse analisar a nota. Mas ela já falou para mim: ó, de primeiro já vou falar para a senhora, não tem devolução desse dinheiro não, porque isso aqui com certeza é falsa. Mas lá o Banco Central vai analisar. Não sei nem o que virou isso, porque depois não fui saber também, né? Mas depois fiquei aliviado, porque eu pensei: graças a Deus que não deu nada para o lado, né? Porque é tão parecida, mas é tão parecida que parece que é verdade. E as coisas no reino de Deus, a gente tem que ter mais cuidado. Por quê? Porque as coisas que o inimigo tenta levantar para enganar o povo de Deus, é tudo muito sutil, muito parecido. Que às vezes a gente pensa que é Deus e não é. Você quer ver uma coisa? Não é que eu estou falando que é maldição, nem é pecado, nem nada não. Mas quer ver uma coisa muito simples que eu observo, não sei as pessoas, mas eu observo. Quando as pessoas oram, falam com Deus, né? E vai lá, seja lá que hora for do culto, se é para começar, se é para acabar, se é no meio do culto. Mas eu observo as orações que as pessoas fazem. Quando elas terminam a oração, se não colocar o nome de Jesus, eu não falo amém. Não consigo falar. Porque é o nome que funciona, o nome que carimba
a vitória da gente, a validade da oração da gente é no nome dele. Ele falou que é no nome dele. Aí eu fico pensando, não, essa oração para mim não serviu de nada, foi uma boa conversa, até cansou meu ouvido, mas não serviu para mim não. Para eu saber que Deus está ouvindo, porque não tem Jesus no final daquela oração. Então para mim não serve. Eu aprendi assim e assim eu sigo a minha vida. E quando eu percebo muitas vezes que a pessoa não falou, e sou eu que peço para orar, e depois eu falo, ó, você não terminou a oração no nome de Jesus? É uma coisa muito simples, mas para mim muito importante. Porque é o nome de Jesus que vai validar aquela resposta que eu preciso. E aí a gente muitas vezes está vendo coisas assim, que parece que não tem importância. E eu penso que nessas coisas que parecem não ter importância, que o inimigo vai trabalhando. É hoje, é amanhã, é daqui a pouco, né? E daqui a pouco, quando a gente vê, está sem força para buscar, está sem força para orar, já parou de amar Jesus, já deixou de querer o Espírito Santo, já deixou de crer no poder sobrenatural do Senhor, e porque essas pequenas coisas vão minando a fé. Não é do dia para a noite que a gente desiste da fé. Não é de uma hora para outra que a gente sabe a palavra de Deus. Aí o Senhor diz, eu sou a videira verdadeira. Então, fica comigo. Se apegue mais a mim. O Pai, que é Deus, é o agricultor. Então, Ele preparou a terra. Preparou todo o ambiente para plantar a videira verdadeira. A videira é Jesus. Ficou só nisso? Não. Aí o Senhor partiu para mais um projeto. E esse mais um projeto é a nossa vida. É a tua vida e a minha vida. E Ele diz, e vós sois os ramos. Vocês são os meus ramos. Vocês estão ligados em mim. Então não justifica a nossa vida começar a ficar seca e permanecer seca, sendo que a gente está ligado na videira verdadeira. A gente sabe que quando a criança está na escola, principalmente na fase do ensino fundamental, que é do primeiro ano até o quinto ano, o livro de ciência ensina as partes da árvore ou da planta para a criança. Todo mundo que passa pelo ensino fundamental estuda isso. Vamos estudar as partes da planta. Eu não me dá aula de ciência aqui hoje não, nem sou professor de ciência. Deixa o pai mandar. Mas a planta tem suas partes. Tem a raiz, aí tem o corpinho da árvore, né, que a gente chama de tronco, que é o corpinho da árvore, a gente chama de caule. Aí tem os galhos da árvore que vai para um lado para o outro, né? Que é uma extensão do tronco. Depois tem as folhinhas da árvore, né? Que uma hora ou outra vai dar fruto, nem todas elas dão fruto. Mas muitas delas frutificam. E a sua raiz lá na terra. Pronto. Está formada um ser vivo ali. Está formada uma árvore. Pense em Jesus como essa árvore nessa noite. Jesus foi colocado no ventre da mulher uma semente. A semente desenvolveu, nasceu. Se tornou uma grande árvore frondosa e de muitos frutos. Porque tudo de bom está em Jesus. Tudo de bom e mais um pouco que a gente pensa que precisa estar em Jesus. Jesus estabeleceu a sua vida na terra, estabeleceu suas raízes entre nós. E se a gente quiser ter vida, só em Jesus. Está se sentindo um pouco seco, está no tempo da secura, da sequidão? Então comece a avaliar a sua vida com Deus. Para que não seque de vez. Você fala, mas tem árvore que seca de vez? Sendo que a outra parte está viva? Não sei, meus irmãos que moram aqui muito aqui na Mata Atlântica, né? Os irmãos já viram que tem bastante árvore por aqui, né? E que com certeza já uma árvore que seca um pouco e que fica um pouco inteira, né? Eu mesma hoje estava tirando os galhinhos da minha planta, umas varinhas dela. Eu estava até falando para ela assim, falei, engraçado, por que será que você secou só essas varinhas, o resto está tudo verdinho? Aí
Aí eu falei, mas eu vou quebrar para ver. Aí eu quebrei umas 3 varinhas e elas estão realmente tudo sequinha. E toda a parte dela, sem ser essa parte seca, ela toda cheia de folha e toda cheia de flor, porque essa minha planta ela dá flor o ano inteiro. Ela deve dar umas 200 florzinhas, mais ou menos, todas amarelinhas, que eu chamo até de sininho, porque eu não sei o nome, mas eu chamo de sininho, porque parece um sininho mesmo. Mas aqueles galinhos que eu arranquei, tudo seco, e a árvore está verde, com as suas flores e suas folhas. Isso é para dizer para nós que se a gente não tomar cuidado, a gente seca, mesmo pensando que está cuidadinho na videira que é Jesus. Você fala, mas eu não estou assim. Também não estou assim. Essa palavra não é para mim, então também posso pensar que ela não seria para mim, se eu não tivesse que pensar que amanhã pode ser que eu seja uma árvore, um galho, um ramo, que de repente, por alguma situação, algum problema, algum deslize, alguma coisa que aconteceu, que me deu um revertério lá, e comecei a secar. Ninguém está livre de secar, não, irmãos. Ninguém está livre. Por isso que é preciso fazer o que Jesus falou. Você já sabe quem é o Pai que preparou o local, o ambiente. Já sabe quem é a videira que Jesus já veio com toda a sua forma. Já nos enxertou nele, como diz o apóstolo Paulo, os gentios, da Bíblia, hoje os gentios, que a gente trata como gentio, éramos nós quando estávamos no mundo. E nós fomos enxertados nessa videira. Se você fizer a leitura da palavra de Deus, você acha isso lá. Nós fomos enxertados na videira. Para nos dar mais uma chance, ou muitas chances, da gente poder viver a vida que Deus veio preparar para nós, veio condicionar uma vida melhor para nós. E essa vida melhor é a vida ligada a Jesus, é a vida muito fixada na videira que é Jesus. Ainda que sejamos os ramos enxertados na videira, mas nós somos do Senhor. Você é do Senhor. Então o que eu tenho que fazer para não ficar seco? Não ficar seca no corpo, não começar o processo de ficar seco. Permanecer. Eu tenho que lutar todos os dias para permanecer. Porque todo dia tem algo nos convidando para desistirmos. Até às vezes pessoas da nossa própria casa, elas às vezes são bocas emprestadas do diabo para nos fazer desanimar, para nos fazer desistir. Não tem não? Tem. Você vai na igreja hoje, para quê? Você está orando? Você lembra que está orando? Quantos anos você está na igreja mesmo? 10 anos? Por que você está orando? Por que você está pedindo? Você está vendo? Nada funciona. Você sabe que isso é o diabo falando. Mas tem hora que a gente esquece que é ele. Porque o ramo já está meio seco, então a gente começa a esquecer. E corre o perigo de secar de vez. E de ir para um estágio que é esse que Jesus não quer. Que ninguém experimente. De ser esse ramo cortado fora da videira. Ele quer que a gente seja um ramo ligado à videira, que na hora necessária ele vem e vai podar porque é necessário, toda árvore precisa ser podada, para que ela possa dar mais fruto. A que não passa por isso, ela tem dificuldade de frutificar com qualidade. E eu penso que quando o Senhor falou sobre isso na palavra de podar para dar mais fruto, eu penso que é quando o Senhor nos prova. Quando o Senhor dá uma prova para nós, o Senhor está nos podando, o Senhor está tratando daquela árvore. Porque a prática de podar a árvore é um tratamento para ela frutificar. E para nós, às vezes o Senhor dá uma prova. Não é para nos fazer secos e secas, não. É para tratar da gente. E quando Ele trata da gente, quando a gente sai daquela prova, a gente sai muito melhor. A gente olha para trás e fala: fui eu mesma que passei por isso. A gente nem acredita, não é?
A gente nem acredita, Deus dá provas. Eu me lembro que uma vez, eu conto uma história, irmãos. Eu me lembro que uma vez, muito tempo atrás, eu entrei no ônibus, acho que minha mãe estava comigo, eu não me lembro, mas eu tinha uma pessoa comigo. E eu peguei o dinheiro e pus no bolso da minha blusa. E eu entrei no ônibus. E não sei o que eu fiz com o dinheiro. Mas primeiro eu passei, agora não tem mais, né? Não tem o cobrador, né? Vai ter a roleta. Eu passei na roleta e depois que eu passei eu fui pagar. Daí eu fui pagar. E falei, e agora? Mas eu procurar o dinheiro, não achava o dinheiro. Meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu já tinha Jesus na minha vida nessa época, graças a Deus, né? Porque a vergonha foi menor. Daí eu fiquei pensando, como que eu vou pagar? Aí eu fingi que eu estava procurando no meu bolso, mas ainda não tinha nada, não tinha nada. Não tinha como pagar nem a mim, nem da pessoa. E aí eu falei, meu Deus, como é que faz? Dá vontade de falar, parece que Deus esqueceu de mim. Porque é uma hora que você não tem o que fazer. Já tinha passado, dá desculpa, as pessoas, hoje todo mundo dá desculpa de tudo, ninguém acredita em todo mundo do jeito que tem que acreditar, mas não, né? Hoje a maioria a gente julga, pensa, está falando mentira, e não sei o que, é que passar indo para trás, e eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? Eu estava quase chorando já, porque eu não sabia mais o que fazer. E eu falei, eu vou pedir para o motorista me abrir a porta, fazer eu descer, porque se eu descer eu estou longe, vou ter que ir a pé. Aí eu não sei solução, mas eu fiquei pedindo, Senhor, meu Deus, me dá ajuda, Deus, por favor. E aí, muitas das vergonhas, eu falei para a moça do ônibus, a cobradora, eu falei, deixa eu falar, eu perdi o dinheiro. Eu não sei onde está o dinheiro. Eu perdi, como é que faz? Aí ela, com muita misericórdia, ela falou assim, não tem problema não. Eu vou estar nesse horário do ônibus até tal hora. Você mora onde? Aí eu dei o endereço. Ela falou, o itinerário do ônibus não é tão longe, né? Da sua casa. Eu falei, não. Ela falou, então não tem problema. Esse ônibus vai voltar a fazer outra viagem, eu vou estar nesse ônibus e você pode vir aqui no ponto que você vai descer e você pode trazer o dinheiro e entregar. E assim eu fiz. E ali eu vi a mão do Senhor sobre a minha vida. Uma coisa que não é pequena, porque passar vergonha não é coisa fácil, não. Só tem gente que vai passar vergonha, porque eu não posso. E eu não tinha como fazer. Mas assim, nas pequenas coisas, a gente vê como é importante permanecer em Deus. Porque aquela moça, ela podia brigar comigo, fazer passar vergonha, fazer o motorista parar, mandar eu descer, o ônibus lotado. Nada disso aconteceu porque o Senhor me guardou. Então, ser ligado à videira vale a pena, porque na hora que a gente menos espera, a gente vê Deus cuidando da gente. A gente vê Deus agindo em nosso favor. A gente vê o cuidado do Senhor operando sobre nossas vidas. Ramo ligado à videira, toda vez que precisa ver um sinalzinho de Deus na terra. E ainda que pareça que está morrendo, quando clama, quando fala, quando geme, quando chora, então a água da vida vem pela videira, flui através da videira e chega até o ramo, que é a nossa vida, e a água, você sabe, a água é vida. E é de Jesus que flui essa água da vida para dentro de nós, e nos alimenta outra vez, nos põe de pé outra vez, nos sustenta de novo. Deus faz as coisas, às vezes a gente que não está vendo. Tem gente que faz questão de ser seco e seco. Ser esse ramo seco que estamos falando aqui. A gente tem que ser constante no Senhor. A gente tem que ser permanente nele. É Ele que disse isso. Permanecer em mim. Para que deis fruto. Permanecer em mim. Porque sem mim também nada pode fazer. E se faz alguma coisa sem Deus, na ignorância, porque não tem Jesus, a gente não tem nem que questionar, porque não tem Jesus. Agora, fazer as coisas na nossa própria vontade, do que a gente quer, na nossa força, no braço do homem, aí Deus não tem compromisso de honrar nada. Não tem compromisso de fazer nada por nós, porque a gente sabe que a verdade está aqui, ó.
E a gente não está fazendo de acordo com a verdade que o Senhor está falando. Tem que permanecer nele e saber que sem ele a gente não pode. Significa que todo ramo que entende quem é Jesus, ele entende também que é criado um laço de dependência. Nós dependemos de Deus para todas as coisas. Nós dependemos de Deus. Para tomar um copo de água, nós dependemos do Senhor. Se eu for na sua casa e você me der um copo d'água, eu vou pegar e eu vou ficar falando, mas eu vou beber, eu vou orando. Abençoe esse copo d'água aqui, Jesus. Porque eu sei que não posso nada sem ele. Ah, pastor, mas está com dúvida lá da minha casa se tem Deus ou não? Não é isso. Sabe por quê? Eu posso beber água e posso engasgar, ué? Não pode? Não é uma coisa simples? A gente precisa de Jesus. Tudo a gente precisa dele. E a gente precisa anunciar isso para as pessoas. Principalmente para aqueles que deixaram o caminho do Senhor e vêm murmurar no nosso ouvido que as coisas não funcionam. Não vai funcionar mesmo, esse ramo ser pouco. Esse ramo está morto. Não tem desviado. Tem morto espiritual. Porque a gente também foi um morto espiritual, uma morte espiritual. Mas quando a água da vida vem através do ramo, da videira que é Jesus, para o ramo que somos nós, a vida de Deus outra vez. Aleluia. Há movimento de Deus outra vez em nós. E a gente precisa permanecer. Eu não sei até porque e nem porque Deus insiste nisso nessa noite comigo, com você, nessa palavra. É importante permanecer. Permanecer em Cristo. E quando a gente permanece em Cristo, a gente vai perseverar na oração, a gente vai perseverar na palavra, a gente vai perseverar na busca do Senhor, a gente vai insistir nele. Senhor, eu não quero buscar solução em outra pessoa, a não ser no Senhor. Porque quando a resposta vem do Senhor, irmãos, ela é perfeita, ela é completa. O Deus que faz a obra, ele não começa a fazer e daqui a pouco ele esquece de estar fazendo. A gente assim começa a fazer uma coisa, principalmente mulher, começa a fazer uma coisa, faz isso, para essa, faz aquela um pouco, faz aquela outra, daqui a pouco a gente quase que não consegue fazer as coisas todas. Os homens já não são assim, graças a Deus. Começa uma coisa só, e quando acaba aquela, não passa para outra. Mas a gente não é assim. É isso que está fazendo, não quer fazer aquilo. É uma irmã, põe a comida para fazer, vai lá para lavar, é desse jeito. Varre a casa até na metade do caminho, deixa lá daqui a pouco, quando acabar essa parte, volta de novo, faz aquela. É assim, né? Se tiver alguém diferente desse jeito, é sobrenatural, porque toda mulher é assim. Mas irmãos e irmãs, até para varrer uma casa a gente precisa de Jesus. Tudo você precisa, tudo eu preciso. A gente tem que ficar nesse relacionamento da palavra. Eu estou permanecendo no Senhor, mas eu quero também receber mais desse Deus, dessa árvore da vida. Por isso que eu disse, pensa em Jesus como uma árvore, porque Jesus é a árvore da vida. É Ele que traz o alimento, é Ele que sustenta, é Ele que vai fluir dele para nós, e nós vamos recobrar ânimo, que muitas vezes a gente está perdendo na caminhada. A gente vai restaurar a nossa fé em Deus, a nossa confiança, a nossa alegria no serviço, a nossa alegria de estar com Ele, o nosso prazer de estar nele. E também a gente vai contemplar que quando o ramo está na videira, a videira cuida desse ramo. Aleluia. Em todas as ocasiões ele cuida. Dia desses eu fui fazer um exame. Aí eu falei, ai meu pai. Aí eu estava passando o exame. Aí o doutor ia terminar o exame. E eu não gosto muito desse negócio de estar fazendo o exame e o médico já ir falando para o secretário, já digitando o problema da gente. Solução, sei lá o quê. O laudo. Eu não gosto disso. E aí está lá, está falando, e a secretária escrevendo. E aí ele falou uma coisa, e eu falei, não, eu não estou aceitando isso que esse médico está falando, não, senhor. Eu não posso falar para ele, porque daí eu não conheço ele, é a primeira vez que eu estou aqui, pode ser que ele vai
alterar, eu não sei o que eu faço, mas eu não estou aceitando isso não. E aí ele estava falando para a moça, vai digitando, vai escrevendo. Aí eu falei, Senhor, o Senhor é Deus comigo, o Senhor não é meu Deus? O Senhor não é comigo, Jesus? Espírito Santo, o Senhor está todo dia segurando a minha mão, Espírito Santo. Agora o Senhor está vendo, eu tudo na minha mente, né? Espírito Santo, o Senhor está vendo aí o homem falando comigo? O Senhor é o homem, mas o Senhor é o médico dos médicos. E o Senhor é o Deus acima, além, depois, antes da medicina. O Senhor é o Deus dos deuses. Tudo isso é falando para o Senhor ali. Porque antes, quando eu entrei lá, que eu troquei a roupa para o exame, quando eu entrei no banheiro, já ajoelhei, já falei, ó, vai na frente do Senhor, coloca o arcanjo Miguel, já passa o sangue nos aparelhos, já põe tudo em ordem. E ele começou a falar aquele jeito, eu falei, não, eu não aceito, não, Senhor, essas coisas que ele está falando de mim, não. E falando, Senhor, médico dos médicos, Senhor Deus que confunde a medicina e sabe retroceder, me dá uma resposta já. E aí, quando eu acabei de falar assim, dá a resposta do já, ele falou para a secretária, peraí, deixa eu fazer uma nova medida com o aparelho, porque eu alcancei uma posição melhor, e deixa eu fazer uma nova medida, eu vou medir novamente isso aqui. Ele tinha feito uma medida de 5,7 em mim. Quando ele falou, peraí, vou mudar aqui que eu tenho que fazer de novo, ele falou, pode escrever 3,7. E eu já sabia que 3,7 era algo normal, mas 5,7 não seria. Então, quando eu escutei falando para a secretária, foi 3,7, aí eu falei, é o Deus do já. É o meu Jesus. É a minha videira. É o meu ramo. É a minha videira e eu ramo ali ligada nele. Você fala, parece que coisa pequena. Não é, porque pode mudar todo o diagnóstico. Amém, Jesus. Teria até que às vezes tomar um remédio que nem seria preciso para eu tomar. Eu falei, olha, Deus realmente é o Deus já. Como vale a pena permanecer ligado à videira. Porque na hora necessária a gente vê a mão do Senhor fazendo a obra. Eu falo das minhas experiências, eu tenho certeza que você tem as suas. Cada um tem as suas experiências, pequenininhas, grandes, tremendas, extraordinárias, sobrenaturais, maravilhosas, poderosas. Cada um tem as suas experiências com Deus. O fato é permanecer e saber que sem Ele a gente não pode nada. Eu não tenho uma vez, meu irmão e minha irmã, que eu não vá no consultório médico, que eu não ajoelhe no banheiro. Eu tive só uma vez, que foi sexta-feira, eu fui no exame, eu não tinha onde ajoelhar. Porque já tinha que chegar e deitar no aparelho, que eu não conhecia aquele aparelho de medir os ossos, né? Desiometria. Então eu deitei lá e eu fiquei pensando, onde que será o banheiro? Mas não tinha banheiro. Falei, já vou deitando, Senhor, vai passando sangue. Vai passando sangue em mim, na moça que está aqui falando comigo, nessa coisa aqui, nesse aparelho aqui, porque eu não sei quem deitou antes de mim. Então ela vai fazendo tudo aí, Espírito Santo. Coloca a arcanjo Miguel aqui do meu lado. Você fala, nossa, mas isso é credito, pensão. Não, isso é fé. Amém, Jesus. Fé e confiança que se o Senhor não for comigo ali, o homem que não vai ser assim. Não é mesmo? Então eu falei, não. Aí eu comecei a conversar, e a moça falando. Eu estava com um pouco de medo daquela máquina, porque eu nunca tinha ido daquilo, não sei o quê. Aí ela começou a falar, mas você não fez isso, você não fez aquilo, não passou por uma tomografia. E eu falei, já. Eu falei, não, mas eu estou com medo, porque achei que isso aqui fazia contraste. Ela, não, tranquilo. Por quê? Aí eu expliquei para ela o contraste. Ela, não. Mas aí quando for assim, se tiver problema, você toma os remédios antes. Eu falei, não, moça, eu não tomo nunca mais remédio, esse contraste para isso, não, para tomografia, quando eu for fazer, não. Não, porque eu falei, não. Porque quando eu vou fazer agora, eu falo para Deus, vai na minha frente, cuida de mim, e para mim é o suficiente, você sabia? Aí ela, então já que é assim, então tá bom. Eu falei, já que eu não posso ajoelhar para poder falar com Deus, eu vou falar desse Deus. Amém. Porque é assim, você tem que ser ramo, ligado, videira, onde você estiver. Porque tem lugar que às vezes nossa fé é questionada. Nosso posicionamento é questionado. Você pensa que estou preocupado? Eu não estou preocupado com isso não. Eu tenho que mostrar que eu sou um ramo ligado à videira. Se vão gostar, se não vão gostar, aí é outra história. Mas quem sabe ali eu tenho a oportunidade de dizer, meu Deus é grande. Meu Deus é poderoso. Meu Deus está comigo. Eu não posso nada sem Ele. E eu não faço mesmo não, porque quando eu vou para esses negócios tem que ser valente, porque se eu não for, a
eles começam a querer convencer a gente das coisas, né? A moça, um dia eu cheguei lá, a moça falou, falei, para que você está arrumando isso daí? A moça, a enfermeira, para você. Eu falei, para mim? Você vai fazer uma tomografia, você vai passar por contraste? Eu falei, não vou não. Vai. Eu falei, não vou. Vai, papai, aquela coisa, aquela guerra. Eu falei, não vou, irmão, moça. Eu já passei mal com isso, eu não vou. E eu só pensando, eu sei que o Senhor está aqui comigo, né, Jesus? Eu sei que o Senhor está aqui, Espírito Santo. Quem vai vencer esse embate aqui sou eu. Aí ela, não, você vai fazer. Eu falei, não, moça, se for para fazer contraste, não, pode cancelar que eu não faço. Não, então peraí, vou lá ver. Pegou meu papel, sumiu, voltou. Então a senhora vai assinar um termo de responsabilidade agora. Eu falei, vou, claro, vou. É contraste, não tomo. E não tomei. E fiz o exame, tranquilinha. Mas se eu não estou com Deus, na valentia do meu Deus, me convencia. Não, é melhor, você precisa, e não sei o quê. Eu sei que tem coisas que as pessoas precisam. Estou falando para você não fazer, não. Cada um com o seu cada um. Você vai lá, você tem que falar para você fazer, você faz. Eu, no meu particular, não faço. Já tive uma experiência, não gostei, não faço. Eu prefiro ficar com o sangue de Jesus no meu corpo, nas minhas veias, nos meus ossos, nos meus músculos, nos meus nervos, nos meus tendões, no meu sistema nervoso central, autônomo, periférico. Eu prefiro ficar nas minhas juntas, na medula, em tudo que é parte dos meus órgãos internos, com o sangue de Jesus. Que quem permanece nele tem vitória. Em tudo que vai fazer. Então, eu não sei o que você vai fazer amanhã, daqui a pouco, na sua história de vida, na sua casa, na sua família, na sua saúde, no seu emprego. Eu não sei o que você vai fazer. Mas, ramo ligado à videira tem resposta do céu. Porque você não está fazendo nada sem ele. Deus está colaborando conosco. Jesus está colaborando com você, porque você entendeu que está em relacionamento com ele, sabendo que sem ele não pode resolver nada. A gente tem que se ver assim, como a criança. A criança, se ela for lá fazer alguma coisa na escola, por exemplo, a criança vai levar Por que ela não resolve, irmãos? Ela não pode. Por que ela não pode? Porque ela tem alguém por ela. Ela depende de alguém. Ela pode ficar lá o ano inteiro na porta da escola tentando fazer uma inscrição para ela. Ela não vai conseguir. Porque vai mandar chamar o pai e a mãe para fazer, o responsável para fazer aquilo. Chama Jesus para fazer as coisas para você. Tudo que você for fazer, chama Jesus. O teu responsável é Jesus. O nosso responsável é Jesus. Se somos os ramos, a responsabilidade dos ramos estão sobre os ombros de Jesus. Então deixa Jesus cuidar de você. Deixa Jesus cuidar das circunstâncias, das questões que você precisa. E eu também tenho que deixar Jesus cuidar. Não é toda hora que a gente deixa. Tem hora que a gente está tão desesperado que a gente quer tirar até das mãos do Senhor aquelas orações que só Ele pode responder. Deixa Jesus nessa causa. Fica na dispensação de permanecer nele. Fica na dispensação de deixar que, mesmo que a prova venha, o Senhor cuide de você, te tome pela mão e diga: eu estou te ajudando. Você é meu, tu és meu. É assim que ele diz, né? Tu és meu. Deixa o Senhor tomar toda a direção e controle das coisas da tua casa, do teu casamento. Deixa o Senhor conduzir tudo, da tua vida espiritual, porque às vezes a vida espiritual está se secando, está morrendo. Deixa Jesus cuidar da tua vida espiritual. E fala para ele: Senhor, não me deixe ficar longe de ti, não me deixe eu me apartar do Senhor, não me deixe tirar os olhos do Senhor, não me deixe, Senhor, como muitas vezes eu quero fazer, resolver as coisas da minha própria natureza e vontade. Quantas vezes eu já fiz e já deu errado, já fez e já deu errado, e ainda quantas vezes a gente insiste. E aí Jesus fala: faz mais isso. Permaneça em mim, se lembre que não pode nada sem mim,
Então chama Jesus para o negócio, chama Jesus para o combate, chama Jesus para a sua consulta médica, chama Jesus para a sua casa, chama Jesus para a tua alegria, porque às vezes você está hoje muito triste. Chama Jesus para a tua alegria, chama Jesus para os teus pensamentos, que às vezes são pensamentos maus. Chama Jesus para tudo, porque é isso que ele diz: sem ele nada se pode fazer. Então tudo que diz respeito ao nosso nome passa por Jesus. Que você acolha essa palavra, aceite essa palavra, fica na árvore da vida, seja respondido e respondida por ele, a árvore da vida. Se anime nele, se alegre nele, receba as tuas vitórias, tuas curas, teus milagres nele, somente na árvore da vida. E toma cuidado com a nota de 20. Quem é a nota de 20? O adversário da tua alma. Senhor, todo dia, Senhor, me faz ver essa nota de 20 aí falsa, para eu não cair no conto do diabo. E Deus mostra. O que é dele, ele mostra, e o que não é dele, ele mostra também. Porque os que confiam no Senhor jamais serão confundidos. Está escrito na palavra de Deus. Mas é para quem confia. É para quem ama, ligado a Deus. Amém? Nós vamos orar. Se coloque de pé. Aleluia. Se você está no meio lá, meio cá, comece a falar: quero ver de Deus novamente. Quero cuidar de Deus novamente comigo. Eu quero ser esse ramo, Senhor, o qual o Senhor está falando, com esse vigor que o Senhor está descrevendo pelas Escrituras. Fala com Deus. Oh, aleluia. Meu Pai, não dê isso, vamos orar, vamos interceder. Todo-Poderoso, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos, meu irmão. Feche seus olhos, minha irmã. Vamos unir a nossa fé naquele que resolve. Deus Santo, nós reunimos em teu nome, Pai. Nós voltamos o nosso olhar para Ti. Nós voltamos a nossa atenção para Ti, ó Deus. Porque do alto vem o nosso socorro. A nossa confiança, a nossa esperança, ela vem somente de Ti, Senhor. Nós Te louvamos, Deus, pela palavra. Palavra essa, Deus, que veio para nos alertar. Palavra essa, Deus, que veio para nos encorajar, para abrir os nossos olhos, por causa do Seu amor para conosco, ó Deus. Um amor, ó Deus, desse que faz com que uma palavra para abrir os nossos olhos, para que nós não saiamos do caminho, Pai. E nessa noite, ó Deus, nós oramos para que o Senhor venha mais uma vez alinhar os seus propósitos na vida de cada um e cada uma aqui nessa noite. Para que mais uma vez, ó Deus, aqueles joelhos, ó Pai, que estejam vacilantes, ó Deus, venham a se firmar, ó Deus, nos seus caminhos, na sua rota, ó Deus. Para que mais uma vez, ó Deus, aqueles olhares que porventura estivessem, Deus, tentados, ó Deus, a olhar para trás como uma mulher de Ló, nós olhamos para a frente, porque dá para a frente que vem o Senhor, para a frente que é o nosso alvo. O nosso alvo é Cristo Jesus. Sobre a vida dos nossos irmãos aqui nessa noite, o Pai Santo, eu venho para o clamor, Deus, para que o Teu Santo Espírito, aquele que habita dentro de nós, seja esse hábito a nos dirigir, a nos dar o norte, a nos alertar, Deus, a nos mostrar, Pai, os caminhos tortuosos, a nos mostrar, Deus, as armadilhas, porque assim diz a Tua palavra, Senhor, que o Senhor é aquele que nos livra do laço do passarinheiro, Pai. E nós clamamos, ó Pai Santo, para se porventura os nossos olhos, o nosso olhar vacilar, se porventura a nossa atenção estiver em outro lugar, que o Senhor seja esse que vai à nossa frente, desarmando, Pai, toda armadilha, nos livrando do laço do passarinheiro, fazendo, Deus, para que nós caminhemos, ó Pai, nessa jornada rumo à salvação, rumo à morada eterna, ó Deus Santo. Que no nome de Jesus, ó Deus Santo, acima de tudo, Pai, nós sejamos guiados pela Sua palavra, que é a luz para o nosso caminho, que é aquela que nos guia, que nos dirige, ó Deus Santo. Sobre a vida dos Seus filhos e filhas aqui nessa noite, Pai Santo, que haja esse renovo, esse vigor, ó Pai, que nós venhamos com o Teu entendimento de que nós estamos ligados nessa videira, que é a videira verdadeira, assim como foi frisado aqui na palavra de ministração, a videira
verdadeira. Nós não, Deus, aceitamos qualquer imitação. Nós, ó Deus, somos aqueles que somos guiados pela voz do bom pastor, aquele que dirige e guia as suas ovelhas. E nós, como ovelhas do Senhor, nós queremos, ó Pai, ouvir a sua voz, conhecer a sua voz, discernir a sua voz, para que nós caminhemos, ó Pai, rumo nessa jornada de vitória, rumo nessa jornada de glória em glória. Nós oramos, ó Pai Santo, certo que o Senhor nos ouve, e que muito mais o Senhor fará, muito mais o Senhor fará. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pastora Carla, neste mês que é comemorado o Dia do Pastor Metodista, queremos expressar nossa profunda gratidão e admiração por você, nossa querida pastora. Sua dedicação, amor e compromisso com a obra de Deus são inspirações para todos nós. Através de suas palavras, você nos guia e fortalece, sempre apontando para a luz de Cristo em nossas vidas. Você é um verdadeiro exemplo de fé e perseverança. A Bíblia nos ensina em 1 Pedro 5,2: pastoreie um rebanho de Deus que lhe foi dado, que foi confiado, não por obrigação, mas por boa vontade, conforme Deus quer, não para obter lucro
mas com dedicação, não como dominadores sobre aqueles que foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Você tem sido um exemplo vivo desse chamado, cuidando do rebanho com amor e integridade. Sua liderança nos inspira a sermos melhores em nossa caminhada cristã. Oramos para que o Senhor continue a abençoar a sua vida e seu ministério. Que você sinta todo o nosso carinho. Obrigado por ser uma pastora tão dedicada e amorosa. Carinho e gratidão à congregação. Amém, Jesus. No dia 13 de abril foi comemorado o Dia do Pastor Metodista. Essa é uma data que está no calendário, mas acima de tudo está em nossos corações. Afinal, estamos felizes e gratos a Deus pelo nosso pastor, anjo da igreja que o Senhor levantou para estar neste lugar, conduzindo com amor, sabedoria e temor as suas ovelhas. Este é o momento que vemos o quanto Deus é maravilhoso e que realmente sabe o que faz, nos concedendo um líder tão amável e compreendido como a obra de Deus. Sabemos que o Senhor, pastor, passou por muitos momentos difíceis, por muitas provas, até por incompreensão, para que chegasse até aqui. Mas também sabemos que o nosso Deus levou ao seu lado, te apoiando, aprovando suas obras e abençoando seu ministério. Afinal, foi para isso que lhe chamou. Ele conhece seu coração, seu testemunho, seus dons. Sabemos que um pastor abre mão de muitas coisas para estar nessa posição que Deus lhe coloca. Ele não pode te deixar levar pelo desânimo nos momentos de grande luta. Com essa simples homenagem, expressamos a você nossa gratidão. Feliz Dia do Pastor Metodista. Abençoando nossa vida, pode me incluir, nossa vida, falando que esse clamor que Deus tem chamado, separado, cada um no seu ministério, cada um carregando sua cruz, mas todos nós aqui nesse único propósito que é fazer o nome do Senhor conhecido. Amém? Deus, nós louvamos o teu nome, Pai Santo. De qual forma, de qual palavra, Pai, que foram compartilhados, ó Deus, cada um segundo a sua justa medida, segundo, ó Deus, o propósito de cada um, segundo, ó Deus, aquilo que o Senhor plantou desde a eternidade, Pai. Sobre a vida da pastora Carmen, Deus. Que haja, Deus, um renovo vindo do céu. Assim como nós cantamos o louvor, ó Deus, essas águas purificadoras que saem do seu trono, essas águas que trazem vida, essas águas que trazem renovo, essas águas, ó Deus, que trazem, Deus, novidade, Pai. Que haja, Deus, novidade de vida sobre a vida da sua vida. Que haja, Deus, uma orientação vinda do céu, para sabedoria vinda do céu, para dirigir o seu rebanho, Deus, para dirigir a vida da sua igreja, para que cresçamos em tudo, Pai. E o seu nome, Deus Santo, seja conhecido. Que o seu nome seja exaltado. E que mais nada, Deus, nos interessa, senão agradar o seu coração, fazer a sua vontade, Deus. Sobre a minha vida, Pai. Porque senão, Deus, a vida do pastor André lá em Queluz, Pai. A questão de já sermos apoio, braço direito, braço esquerdo, Pai. Eu também, na mesma medida, Pai. O Senhor nos dê força, nos dê visão. Deus, um coração, Deus amável, um coração, Deus santo, submisso, um coração, Deus desejoso, Deus de te servir, somente isso, Pai, somente te servir, sobre a vida da sua igreja, Pai, sobre a vida da congregação União, da congregação Queluz, a igreja em Giro Passo, Deus Santo, e o seu rebanho, Deus, representado nesses três lugares, ó Pai, esse corpo
nos empenhar. Venhamos, ó Deus Santo, a servir o Senhor com o nosso coração desejoso de não fazer nada para nós mesmos, mas somente, ó Deus, para o seu louvor e glória. Essa é a nossa oração nessa noite, Pai. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. As palmas louvam o Senhor. Eu vou gostar, eu vou tocar que eu vou gostar, você também. Mas Deus possa abençoar a igreja, todo o carinho da igreja. E a gente não tem como pagar, né? Então, passa 2 horas de joelho, tá bom. Brincadeira. Mas assim, Deus recompense a igreja, Deus prospere a obra das mãos dessa igreja. Espiritualmente, financeiramente, e tudo o Senhor faça transbordar. Amém? Vamos orar. Deus possa estar abençoando nosso entorno, as nossas casas, em nome de Jesus. Amém? Deus continue abençoando Deus aí na caminhada do serviço, né? Que é um desafio muito grande esse serviço. Mas Deus vem na frente, vai na frente, volta na frente. Deus querido, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos por mais um dia que pudemos estar na tua casa, louvando o teu nome, aprendendo de ti, compartilhando com os irmãos, Senhor, da tua presença. Obrigado, Senhor, pela vida do teu servo à frente dessa obra. Continue guardando, abençoando, não só aqui, mas também no ambiente de trabalho dele lá naquela empresa. Guarda, livre de todo mal. Cuida da sua família também, Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela vida também do irmão Wesley, que tem te servido conosco aqui nesse ministério. Pela vida dos obreiros da igreja local aqui, Senhor, nós oramos, te agradecemos. Também te agradecemos, Senhor, por essa homenagem dessa noite aqui pelas nossas vidas. Toda honra e toda glória seja somente para ti, Senhor. Pai, nós nos despedimos nessa noite agradecidos pelo que o Senhor tem feito por nós. Pai, nos leve em paz, nos dê noite abençoada. Se quiser falar na madrugada com a tua igreja, acorda a gente, fala com a gente, Deus. Tenha piedade, nós somos teus. Pai, nós pedimos que você aceite o nosso culto com louvor, gratidão, adoração, Senhor. Pai, que a graça de Jesus seja conosco, o amor do Pai seja sobre nossas vidas todo dia, Senhor. E a consumação e a consolação do teu Espírito Santo estejam conosco todos os dias também. Em nome de Jesus. Amém. Estamos encerrando. Não saia sem antes cumprimentarmos aos outros. Amém? Com a paz do Senhor. Uma boa noite de sono. Janta também, né? Vai jantar.